Olá, pessoal! A gente vai dar início, então, à nossa primeira aula de Excel. Como eu já comentei, a nossa aula de Excel ela é da parte introdutória até o mais avançado. Então, a gente vai ver a parte introdutória dividida em duas aulas, porque é bastante conteúdo e para não ficar muito cansativo. Então, a parte 1 está nesse vídeo, a parte 2 vai estar no vídeo seguinte, depois a parte intermediária e, por fim, a parte avançada. Então aqui a gente vai bem desde o comecinho, desde entender o que é uma célula, como que eu formato, eu coloco um negrito, mudo fonte, onde fica cada coisa do Excel, para que serve cada painel, para que serve cada função. E com isso a gente vai evoluindo para realmente entender como funciona essa ferramenta. Aqui os exemplos eu vou dar utilizando o Excel mesmo, e na linguagem em português, mas se você usar inglês, é só fazer a tradução da fórmula ou procurar como seria essa fórmula em inglês. E também, se você usa um LibreOffice ou planilhas do Google, é muito parecido. O que muda é o visual e também algumas funções, algumas funcionalidades talvez estejam escritas de uma forma diferente, mas no geral a lógica é a mesma para qualquer ferramenta de planilha. Então vamos lá. A gente vai começar pelo Excel e suas funcionalidades. Então, para a gente conhecer o Excel, a gente tem que saber o que a gente pode fazer com ele, para que ele serve. Então, eu posso usar ele para contabilidade. O Excel tem diversos recursos de cálculo como demonstrativo de contabilidade financeira. Então, ele já tem algumas funções, algumas formas de apresentar os resultados ou da gente poder organizar, em que seja muito viável a gente utilizar para contabilidade. Então, um exemplo de aplicação é realizar fluxo de caixa, de rendimento, de lucro e de perda. Então, a gente pode dar a entrada, a saída e com isso fazer a conta automática. Para melhorar até a visualização, a gente pode pintar as células. Então, comumente, né, lucro é verde, perda é vermelho. Então, uma forma de visualmente ilustrar melhor os nossos dados. A gente pode fazer a geração de relatórios. A gente tem diversos tipos de relatórios no Excel. Vocês fiquem à vontade, né, para usar qual vocês acham melhor e o que atende melhor o resultado de vocês. E eles podem fazer isso de forma extremamente simples e dinâmica. Então, é um bom start para a gente. E aí, vocês vão aprender a fazer esse tipo de relatório, mais na parte de Excel avançado. E a gente também pode gerar gráfico, que é a gente dá quais são os dados, né, qual é a tabela, ou qual é a fonte do nosso gráfico. E aí, com isso, apenas com alguns cliques, né, formando, se for fazer da forma visual, né, o caminho de poder gerar o gráfico, é muito mais simples e facilita bastante a visualização das informações. O Excel ele tem diversos tipos de gráficos. Claro, cada um tem uma aplicação melhor, né? Tem onde que ele se encaixa melhor, mas a gente vai ver todos e aí você tem que analisar qual que é o melhor gráfico. Então eu uso um de setores, um de barras, um de dispersão, o que eu quero representar e qual que é a melhor forma de representar. Então ele tem diversas opções e aí a gente escolhe de acordo com a nossa aplicação. Além disso, a gente pode fazer um calendário. Tem vários templates já de Excel, de calendário no Excel para baixar, mas vocês podem criar o de vocês mesmos. Então, é bastante interessante e ajuda bastante, porque às vezes a gente quer criar um cronograma, por exemplo, ou mesmo um calendário para alguma coisa, e fazer isso na mão ou ficar dependendo de alguma forma mais difícil de fazer, às vezes não é tão viável. E com o Excel, através até de fórmulas, a gente consegue já colocar todos os dias do ano de forma mais rápida, ou quero fazer alguma coisa que seja sempre a cada uma semana. Eu consigo fazer essa manipulação de forma muito mais rápida e também, é claro, o visual ajuda bastante. E também a gente pode usar para controle de vendas, como exemplo, né? Diversas empresas elas usam o Excel para gerenciar as vendas, para elaborar nota fiscal, formulário de cadastro, ordem de serviço. Não necessariamente toda empresa precisa ter um software para isso. Dependendo do porte da empresa e quais são as necessidades, se ela tiver um sistema bem feito no Excel, é o suficiente. Ela consegue fazer tudo o que é necessário
com algo mais fácil, de mais fácil acesso, né? Então, conhecer o Excel hoje nos traz muitas oportunidades para que a gente possa desenvolver coisas tanto pessoais quanto para o mercado de uma forma mais simples e útil para qualquer aplicação. Aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre Excel. Aqui a gente tem separado 12 locais que estão indicados na figura. Então, aqui é onde pode mudar um pouquinho de versão para versão, se vai estar em português, se vai estar em inglês, ou se você usa o Libre ou o Excel, mas no geral eles são parecidos. Então aqui a gente tem a barra de acesso rápido, que é essa aqui em cima, que tem as opções que vocês mais usam durante o momento que vocês estão manipulando, né, as planilhas. Aqui tem as guias, então, que é uma forma de organizar o tipo de informação que vai aparecer aqui embaixo, né, contendo, de acordo com essa guia. Aqui a gente tem a barra de título, então vai ter o nome do arquivo e falando que é um Excel, né, e qual que é a extensão do arquivo. Aqui a gente tem as faixas de opções, então, o que eu posso fazer? Aqui nós temos o grupo de ferramentas, então, um exemplo, por exemplo, né, então, negrito, mudar a cor da fonte, mudar tamanho, a fonte em si. Aqui a gente tem a caixa de nome, que é o nome da célula, então aqui é A2, coluna A, linha 2. Então, aqui tá muito fácil da gente ver, né, que tá grifadinho, mas às vezes, dependendo do número que a gente tá, a célula ela fica um pouco confusa, e aí clicando na célula, aparece o endereço dela aqui em cima, dependendo se a gente está na linha 1000, por exemplo, às vezes é mais fácil, porque a gente talvez não tenha o A e o B para ficar vendo. Então a caixa de nome ela é muito útil. Aqui a gente tem o divisor de janelas, né? Que vocês podem estar usando. A barra de rolagem para a gente conseguir descer nas células. A barra de zoom aqui embaixo. Então a gente vai ver em detalhe depois cada um, tá, gente? Aqui é só uma visão geral de onde está localizado cada coisa. A barra de zoom, então, dá pra gente mudar aqui o quanto a gente quer e ele muda o zoom da planilha corrente. Então, se a gente tiver várias abas aqui embaixo, não significa que a gente muda em uma, o que seria tipo uma página, por exemplo, não muda em tudo, muda só naquela. Aqui o modo de exibição, então a gente tem alguns modos aqui, a gente vai ver certinho cada um, mas é como isso é apresentado, se a gente vai ver em formato de impressão, em formato de só visualização de tela mesmo. Comumente a gente usa esse primeiro, né, que tem essa visualização que está aqui, mas dependendo do que a gente vai fazer, a gente precisa mudar a visualização para poder conseguir realizar algumas funções ou mesmo para poder melhorar mesmo o que a gente está querendo avaliar. Aqui a gente tem a barra de status, aqui embaixo. Nesse momento não está apresentando nada, né, porque não tem nada assim para apresentar, mas se a gente tivesse, por exemplo, uma soma, alguma coisa, alguma quantidade de células selecionadas, ele poderia estar calculando média, desvio padrão e tudo mais. Então, aqui, dependendo do que tiver configurado na sua barra de status, por padrão, né? A hora que você seleciona mais de uma célula, ele realiza essas operações. E aqui a gente tem a guia de planilhas, né? Então, quais são as planilhas que a gente tem nesse arquivo? Que no caso eu vou chamar de aba, né, para ficar um pouco mais fácil. Então vamos lá passar um por um agora. Na barra de título, no caso está indicado o nome, né, tipo, por exemplo, pasta 1, Microsoft Excel, que é o que a gente está trabalhando, né? A partir de agora, um arquivo do Excel para vocês é pasta de trabalho e não planilha. Esse é um erro muito comum que a gente acaba cometendo e a gente fala mesmo isso o tempo todo. A gente confunde pasta de trabalho com arquivo, com planilha, quer dizer. A pasta de trabalho é o arquivo. Então, o ponto .xls, o ponto CSV, que são as extensões, o arquivo em si é uma pasta de trabalho, ok? E não planilha. Planilha é o conjunto de células organizadas em linhas e colunas. A planilha é o documento criado pelo Excel para armazenar e trabalhar dados. Então, o arquivo aqui, teste.csv, que é isso tudo. O arquivo é pasta de trabalho e aqui eu tenho a planilha teste, que é um conjunto de linhas e colunas.
Na nossa barra de acesso rápido, como eu falei, aqui, gente, nos slides eu sempre tento trazer de novo onde que ela está localizada, para vocês acharem isso mais rápido depois, tá? Então, sempre eu vou trazer novamente quando for possível para vocês localizarem de uma forma mais rápida. Então, essa aqui é um exemplo da nossa barra de acesso rápido, está no canto superior esquerdo, e ele já vem com alguns padrões, né? Geralmente é o salvar, o desfazer e o fazer, mas você pode colocar o que você quiser. Então, é só clicar nessa setinha aqui do lado, que está destacada em amarelo, ele vai abrir essa janela aqui do lado. No caso, então, eu tenho salvar, desfazer e refazer. Eu posso colocar qualquer outra coisa. Eu uso muito o classificar em ordem crescente. Vocês vão ver que para eu chegar no classificar em ordem crescente, sem ser pela barra de acesso rápido, não é que é demorado, mas ele leva um pouquinho mais de trabalho às vezes. Você tem que... O pouquinho mais de trabalho que eu digo, às vezes, é apertar, tipo, 2 botões ao invés de 3 botões, ou até procurar onde ele tá. Então, se você usa isso muito, o tempo todo, assim, não faz sentido toda hora você ter que ficar fazendo um caminho mais longo. Então, você coloca ele na sua barra de acesso rápido, para você saber diretamente onde tá e ir muito mais rápido, né? Então, você pode fazer isso como você quiser, da melhor forma que vai te atender. Aqui, como eu já expliquei, né, a caixa de nome é onde a gente pode identificar o nome da célula selecionada. Toda célula no Excel ela possui uma coordenada, que é dada por linha e coluna, ou seja, né, letra e número. A coluna é letra e a linha é número. Toda célula tem o endereço. E tudo no Excel é feito, todas as fórmulas, elas são baseadas nesses endereços de célula. Então, aqui está destacado, né, em amarelinho, a caixa de nome. A1 significa que a célula que está selecionada nesse momento é a célula da coluna A, linha 1, que é essa aqui. Então, célula, ela é identificada pelo nome da coluna, seguido do nome da linha. As colunas são representadas por letras, como eu já falei, e linha por número. Então, a célula é esse retângulo aqui. E toda célula tem um nome, que é justamente a sua coordenada. Barra de fórmulas. É essa barra aqui. Geralmente ela é iniciada pelo f de x. Tem um f de x aqui do lado e aqui a gente já tem a barra de fórmula. É aqui que a gente vai inserir as informações para a célula. E essa informação pode ser uma fórmula, um cálculo, um texto, qualquer coisa que seja possível, dado o tipo de dados do Excel. Então, por exemplo, eu posso escrever numa célula dando 2 cliques nela, ou eu posso selecionar a célula, vir aqui na caixa de fórmulas, na barra de fórmulas, e escrever o que eu quero, que automaticamente vai estar na célula. Para facilitar a visualização e edição, quando vocês têm que colocar uma fórmula muito grande ou um texto muito grande, você pode usar esse atalho, que é o Ctrl Shift U, ou clicar no botão que está aqui no finalzinho, está destacado em amarelo, que ele vai aumentar, né, a caixa para você escrever. E aí, para voltar, é só clicar de novo nesse mesmo botão. Então, aqui eu vou tentar passar alguns atalhos para vocês também. Não é obrigatório, também acho que é difícil saber todos de cor. A questão é só, se vocês usam muito uma coisa, é interessante vocês saberem um atalho para não terem que ficar toda hora fazendo. Mas isso é totalmente opcional e vai de gosto, não tem obrigação nenhuma de saber e de lembrar todos os atalhos. O guia de planilhas, então, tá aqui embaixo. É aqui, ó, planilha 1, 2 e 3. Ele pode conter planilha, gráfico, tabela dinâmica, e eles são identificados pelas essas abas aqui. Vocês vão ver que mais para a parte avançada, aqui a gente não vai ter só as planilhas, a gente vai ter os dashboards, né, que são os gráficos dinâmicos, e as tabelas dinâmicas. Então, aqui vai aumentar um pouquinho. Se eu quiser criar uma planilha nova, eu, dentro da mesma pasta de trabalho, né, do mesmo arquivo, eu clico nessa pastinha aqui do lado, que está em amarelinho, e aí ele vai abrir para mim uma nova planilha. E aí eu dou um nome e continuo mexendo no mesmo arquivo. Se você quiser excluir uma planilha, você clica no botão direito e escolhe a opção aqui no mesmo lugar, né?
aperta o botão excluir ou diretamente em uma das planilhas e coloca a mesma opção, né? Botão direito, excluir. Se você quiser ocultar uma planilha, você pode fazer isso e você realiza o mesmo procedimento. Aperta com o botão direito aqui embaixo e ocultar. Quando eu uso isso? Depende da sua aplicação. Então, por exemplo, quando eu for soltar, quando eu for mostrar alguma coisa de Excel para vocês, de como eu calculo, por exemplo, as notas. Não é interessante eu mostrar o nome das pessoas, eu quero mostrar só a nota, um exemplo, sabe? Eu não quero mostrar de quem que é aquela nota, mas como que a nota é calculada. Então, eu posso usar duas planilhas, uma que eu tenha relação de nome e a outra que eu tenha a nota que de alguma forma está relacionada com aquele nome, está na mesma ordem, alguma coisa do tipo que eu criei. Então, eu posso ocultar aquela planilha para mostrar para vocês, para mandar para vocês, talvez, e aí bloquear, né, para ninguém abrir. Mas para não ter nem perigo, às vezes, de eu mostrar, eu posso ocultar e aí ninguém nem vê o que está acontecendo. Depende da sua aplicação, né? Às vezes é interessante você ocultar, depende por motivos de segurança, ou às vezes são dados confidenciais que você não pode mostrar, então é um recurso muito bom. E aí, se você ocultou alguma coisa, você pode reexibir, né? Para reexibir a mesma coisa, botão direito, na guia aqui embaixo, reexibir. E aí, se você tinha ocultado alguma coisa, né? Vai aparecer qual foi a planilha que você ocultou e você escolhe ela aqui, né? No reexibir planilha, vai aparecer o nome dela e dá um OK. E aí pronto, ela volta a aparecer. A barra de status. Não sei se vocês lembram, né? Ela estava localizada no lado inferior esquerdo e ela estava vazia. E eu comentei que dependendo do que a gente tinha como padrão e o que eu selecionava, ela me aparecia alguns dados. Lá estava vazia porque a célula que eu estava selecionando não tinha nada e eu estava selecionando somente uma célula. Mas aqui a gente tem um exemplo de algumas células selecionadas. Então, por padrão, o Excel ele já vem com 3 informações de estatística, que é média, contagem e soma. E aí, quando se trata de texto, o status é de contagem. Então, aqui, provavelmente, eu tenho em algum lugar 3, imagino que sejam 3, né, por causa dessa contagem, 3 células selecionadas. E aí, ele fez sozinho para mim a média, a contagem e a soma. Porém, isso que ele fez é somente enquanto eu estou com a célula selecionada. A partir do momento que eu tiro a seleção da minha célula, isso aqui não existe mais. Então, quando que eu uso a barra de status? Quando que eu faço a fórmula? Depende do que você está querendo. Se você quer somente conferir se, por exemplo, as células que você está usando, qual que é o valor da média dela, você só seleciona e gera o resultado. Agora, se você precisa salvar essa média para tomar alguma decisão, você faz uma célula com a fórmula da média. Então, por exemplo, eu calculo a média e quero saber se o aluno foi aprovado ou reprovado. Não basta eu vir aqui, porque aqui ele só vai me dar a nota e aí eu tenho que decidir se foi aprovado ou reprovado e escrever. Se eu tiver uma célula que tem a fórmula de calcular a média, eu posso usar uma outra célula, como por exemplo, até a mesma, que se essa média for maior ou igual a 6, no nosso caso, escreve automaticamente que o aluno está aprovado. Ou seja, eu consigo usar o cálculo da média como uma entrada para alguma outra situação que eu preciso desse valor. Então, depende do que você quer usar. Outra coisa também é se você tem dúvida se a fórmula que você fez está correta. Então, por exemplo, você não tem certeza se a sua fórmula de contagem está certa, você faz a sua fórmula e depois você seleciona o mesmo intervalo de valores e verifica se o resultado está correto. Tá igual, né? Se tiver, tá correto. Se não, é necessário fazer alguma modificação. Barra de status. Aqui a gente tem quais são as estatísticas, né, que a gente tem na nossa planilha e a gente pode ativar ou desativar algumas coisas, né? Então, eu falei que aqui, por padrão, ela vem 3, que é média, contagem e soma, mas vamos supor que você quer que apareça outra coisa. Para você é muito importante saber qual que é o mínimo qual que é o mínimo valor dentro do conjunto selecionado,
ou o máximo, ou algum outro. Então você tem a opção de vir aqui e colocar mais opções além do padrão. Para isso é só você clicar com o botão direito do mouse na barra de status e selecionar outras estatísticas. Então, que são essas aqui. E aí você personaliza, pode tirar se aquelas 3 não te atendem, ou pode colocar mais. Então, depende bastante da sua aplicação. Isso aqui, ele é muito personalizado para cada usuário, né? Ele vem com o básico, mas aí você personaliza e deixa mais fácil para você o que você mais precisa. Aqui a gente tem a barra de zoom, então como eu falei, ela dá zoom somente na planilha ativa. Então se eu tiver 5 planilhas e eu der zoom em uma, na hora que eu mudar de planilha, essa outra não vai ter o zoom, porque é uma planilha diferente. Não é a mesma coisa, por exemplo, de quando você dá um zoom no Word, todas as páginas vão estar com zoom. Aqui não. Vamos pensar mais ou menos para a gente ter uma ideia de que cada planilha seria uma página. Só que quando eu dou o zoom só em uma página e não no arquivo todo. Aqui é isso que funciona, é assim que funciona. Quais são os tipos de dados? Então, como eu falei, o Excel ele pode ser usado para diversas aplicações. Então, a gente pode fazer... a gente pode ter dados e aplicações contábeis, mas eu também posso ter de texto, eu posso ter diversas formas. Então, eu preciso saber quais são os tipos de dados que o Excel tem e como que ele representa isso para ficar de uma fácil visualização. Isso aqui, esse formato, é simplesmente para ficar mais fácil da gente identificar o que está acontecendo no código. É claro que você pode ir lá, por exemplo, e selecionar e colocar tudo como centralizado, ou tudo alinhado à esquerda, alinhado à direita, como preferir. Mas ele, por padrão, tem um alinhamento pré-definido que vai de acordo com esse tipo de dado. Então, sempre que for texto, o alinhamento padrão é o valor que está dentro da célula alinhado à esquerda. E quando for número, alinhado à direita. Então, aqui a gente tem exemplo. Pedro. Pedro é um texto. Então, está alinhado à esquerda. 1, 2, 3 é um número. Então, está alinhado à direita. Pedro 1, 2, 3 é um texto. Então, alinhado à esquerda. E esses dois aqui são números, estão alinhados à direita. Eu posso mudar o alinhamento? Posso. Porém, se você mantiver assim, fica muito claro de você ver o que tem na sua planilha, quais são os tipos de dados que você está usando ali. Então, a hora que você bate o olho aqui, você já sabe que tem 2 textos e 2 números. Não tem perigo de você errar, caso você queira usar depois para alguma outra aplicação. Agora, se você centralizar, não tem problema, as fórmulas funcionam todas exatamente iguais. A única dificuldade é a sua visualização e interpretação do que está ali dentro. Nós temos a alça de preenchimento, que ela é quando você seleciona uma célula do Excel. Então aqui a gente tem selecionado a célula C6, por exemplo. Vocês veem que tem um quadradinho aqui, ó, pequenininho. Para que ela serve? É um recurso que permite a gente repetir os dados da célula selecionada ou preencher uma sequência lógica. Então, por exemplo, você quer colocar todos os números aqui de 1 a 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode digitar linha por linha, ou você pode digitar 1 aqui na primeira, apertar o quadradinho, né, que seria esse preto, aqui no cantinho, e arrastar para baixo. E aí, né, que você arrasta, ele completa sozinho para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou, se você quiser, por exemplo, uma sequência lógica, vai ter aqui para frente, eu já mostro, um pouquinho diferente. Você também pode. Então, eu quero somar de 2 em 2. Também é possível. Quero fazer dias da semana. Também. Então, isso facilita para você não ter que digitar tudo. Você digita 1 ou 2 ali, ou necessário para a tua sequência, seleciona e arrasta e ele faz sozinho. Isso é muito, muito útil. Por exemplo, se você quando eu faço a fórmula para calcular a média de um aluno da sala, eu faço só para o primeiro, deixo, né, o nome, o RA de todo mundo e as notas de todo mundo iguais, o cálculo, né, e aí em vez de eu digitar para todo mundo a mesma fórmula, eu simplesmente arrasto a barrinha e ele automaticamente já muda, inclusive, a referência de qual que é a célula de tipo aluno 1, aluno 2,
para eu calcular o valor certo, sem eu ter que ficar digitando. A gente vai ver isso em sala, é muito prático. A gente pode fazer isso tanto na horizontal quanto na vertical. Então, aqui, por exemplo, eu digitei o número 1 na célula 1 e apertei Enter para finalizar, né, essa célula. Aí eu selecionei a célula 1 aqui e segurei e arrastei a alça de preenchimento e ele colocou tudo o valor 1. E eu poderia arrastar tanto na vertical quanto na horizontal. Se eu segurar a tecla Ctrl enquanto eu clico e arrasto essa alça de preenchimento, o Excel ele adiciona mais uma unidade. Então, se eu selecionar a célula 1 e arrastar o cantinho, a alça de preenchimento, ele vai fazer todos iguais, vai copiar tudo. Se eu selecionar a célula A, segurar Ctrl e empurrar a alça de preenchimento, ele vai sempre fazer mais um em relação a que ele está usando, né? Então, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, e por aí vai. Aqui tem uma pequena diferença no Libre, que se eu não me engano é o contrário, dependendo da versão. Se você selecionar Ctrl, ele copia tudo, e se você não selecionar, ele soma. Isso aqui eu reparei em algumas versões diferentes, invertido, né? Ou segura Ctrl ou não, em algumas versões diferentes. Pode ser que vocês encontrem, os de vocês sejam assim, então é só colocar na ordem. Às vezes tem que testar os dois, mas ele acaba funcionando. E não necessariamente eu preciso começar do 1, eu posso começar de onde eu quiser. Então aqui eu comecei do 10, por exemplo, então eu simplesmente coloquei o 10, segurei o Ctrl, empurrei a alça para baixo, ele somou 1 a partir do 10. Se eu quiser fazer uma sequência lógica, eu posso usar as que são pré-gravadas do Excel ou eu posso criar a minha. Então, por exemplo, o Excel tem aqui as datas. Se eu quiser dia da semana, eu escrevo segunda-feira em uma célula, arrasta a alça de preenchimento e ele completa para mim com terça, quarta, quinta e até o fim da semana. Para meses também, eu escrevo janeiro e arrasto do lado e ele completa. Ou se eu quiser começar em julho, por exemplo, eu escrevo julho, arrasto também e ele continua, agosto, setembro, outubro. Então eu posso começar em qualquer período e arrastar que ele reconhece. Se vocês quiserem criar a própria sequência lógica de vocês, também é possível. Então, eu quero criar uma sequência que vai somar de 5 em 5, de 2 em 2. Ok, aí nesse caso você não pode fazer somente uma célula e arrastar, porque somente com uma célula ele não entende a tua sequência lógica nova. Então você faz a primeira célula, faz uma do lado. Então, por exemplo, você quer somar de 2 em 2. Colocaria 2 aqui, 4 aqui, aí você seleciona as duas células e arrasta a alça de preenchimento. Ele vai analisar o padrão, que na primeira era 2, na segunda era 4, e aí ele vai entender então que você somou de 2 em 2. Então ele vai colocar 6 aqui na próxima, 8 na próxima, e ele vai fazer a tua sequência de somar em 2 em 2. No Excel a gente pode realizar cálculos também. A gente tem os operadores matemáticos comuns, né, que a gente usa na matemática simples, que é soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, como a gente já viu em algoritmos, cada linguagem, cada aplicação pode ter um jeito de representar a soma. Aqui, então, a gente tem o mais pela soma normal, o menos para a subtração. O asterisco aqui, ele é a multiplicação, a barra é divisão e a potenciação é dada por esse acento circunflexo. A gente pode inserir fórmulas no Excel. Sempre que a gente for iniciar uma fórmula, a gente tem que começar pelo sinal de igual. Sempre, sempre, sempre. Porque se você só colocar, por exemplo, C4 vezes D4 sem o igual, ele vai achar que é um texto que chama C4 vezes D4. E não que você quer multiplicar o que está nessa célula por essa. Então, tem que ter a fórmula de igual. Então, coloca o igual, coloca o que você quer que calcule, e aí é só apertar o Enter, né, ou o Tab para validar aquela célula nessa saída ali, e aí ele retorna o valor da célula. Então, por exemplo, aqui, eu digitei igual, aí eu apertei C4 vezes D4,
E quando eu selecionar essa caixa, né, igual tá aqui, ele vai me aparecer o que eu tô fazendo. Então, ele tá até pintadinho aqui para ficar fácil da gente achar. Então, o C4 tá em azul, aqui tá em azul, e o D4 tá em verde, então é muito fácil da gente achar. A hora que der Enter, isso aqui vai ser... Na caixa de fórmula continuará C4 vezes D4, mas o que a gente vai ver aqui vai ser o resultado da multiplicação de 5 vezes 1,38. Se eu quiser, vamos supor nessa aplicação, aqui é feira do mês, né? Então, dado que eu comprei 9 produtos, aqui eu tenho quais são os 9 produtos, quanto que eu comprei de cada e quanto custa cada um individual. Eu quero saber quanto que deu, né, o total pago aqui nesse caso, por exemplo, por cada produto. Então, aqui a gente tem essa conta. Para eu saber quanto que eu gastei em arroz, eu comprei 5 arroz a 1,38 cada. Então, eu multipliquei. Para eu saber quanto eu gastei em feijão, é a mesma coisa. Eu comprei 2,5 feijão, por exemplo, e paguei 1,24 cada. Então, aqui seria C5, que é a coluna C, linha 5 do feijão, vezes coluna D, linha 5 aqui do feijão. Colocaria aqui. O açúcar é a mesma coisa, seria 2,5 vezes 1,5, que seria C6, então aqui ó, 6 e C, vezes D6. Vocês percebem que é a mesma coisa do que o primeiro? Só que aqui o primeiro é C4 vezes D4. O de baixo seria C5 vezes D5. O outro seria C6 vezes D6. E por aí vai. A gente já viu que a alça de preenchimento faz isso pra gente, ela soma 1. Então, se eu escrever isso aqui no primeiro e arrastar ele para baixo, ele vai somar 1 para mim. Então, C4 mais 1 é C5. E D4 mais 1 aqui vai ser D5. Então, vai ficar exatamente o que eu queria, que era C5 vezes D5, que era o que estava antes. E faço isso para tudo. Então, nesse caso, olha como a gente otimiza e ganha bastante tempo. Você escreve a primeira, arrasta e ele vai fazer para todos, que é o que está aqui, né? Escreve o primeiro, arrasta e ele faz para todos. Ok, agora vamos supor que eu quero saber quanto que eu paguei total na minha compra, quanto que isso deu. Tem várias não, né? Tem jeitos mais rápidos e mais devagar de fazer isso. Então, o que eu posso fazer? Para eu saber quanto eu gastei nessa minha compra, se eu já sei quanto eu comprei de cada coisa, o preço de cada coisa, e já calculei o valor individual de cada aqui, o que basta eu fazer é eu somar tudo isso, porque aqui eu já tenho o resultado. Para eu somar tudo isso, o que eu posso fazer? Eu sei que esse aqui é o E4, então seria o valor do E4, que é o quanto eu gastei de arroz, mais o valor de E5, que é o quanto eu gastei com feijão, mais o valor de E6, que é o quanto eu gastei com açúcar, mais o dia 7, o dia 8, o dia 9, o dia 10, o dia 11 e o dia 12. Então, seria essa fórmula que está aqui. Vamos supor que eu vou colocar o resultado na coluna E13, que é o que estaria a coluna aqui embaixo, que seria o total de tudo, que não está aparecendo nesse print. Então, eu colocaria o quê? E4 mais E5 mais E6 mais E7 e por aí vai. Isso aqui está correto, mas ainda bem que a gente tinha só 9 itens para digitar ali. Eu posso fazer isso de uma forma mais rápida do que ter que ficar digitando? Ou pensar que realmente eu vou fazer uma compra de mês que eu vou ter, por exemplo, 50 itens diferentes e eu vou ter que digitar 50 endereços aqui? Posso. A gente pode fazer isso de uma forma muito mais rápida. A gente pode usar função, que no caso elas já estão pré-programadas, algumas delas, né, bastante inclusive, no Excel. As funções elas são fórmulas pré-definidas que efetuam cálculos usando valores específicos, que a gente vai chamar de argumento da função. Então, ela tem uma sintaxe e tem o que ela espera como entrada, como ela espera realizar isso e o que eu posso fazer. E aí, cada função ela tem a sua própria sintaxe.
Então, não é porque eu sei fazer a função de soma que necessariamente eu faço a função de produto igual. Pode ser que algumas sejam, mas pode ser que seja diferente. Então, é necessário a gente ver o que a gente está querendo usar em cada uma. Por exemplo, aqui a gente tem a função soma. A gente começa com igual, escreve soma, que é o nome que o Excel deu, e aqui é o que eu falei que pode ser que, se o seu está em inglês, não vai ser soma, vai ser sum. Pode ser que no Libre ou no Google Sheets seja alguma coisa um pouquinho diferente, mas no geral é assim, tem o nome da função e os parâmetros. Qual que é a sintaxe dela? Então, é igual, que eu vou começar a fórmula, né? O nome da função que já foi definida por quem fez o Excel, soma, abre e fecha parênteses, e aí eu vou passar aqui o argumento da função. Então, eu tenho o número 1, ponto e vírgula. Qual que é meu número 2, ponto e vírgula, e aí quantos eu quiser. Quando o argumento da função está entre colchetes, como por exemplo aqui o número 2, significa que esse argumento é opcional. Então, basicamente é assim. Nesse caso aqui, a minha função de soma pode somar um número com mais nada. Eu quero, tipo, somar 1. O resultado de 1 mais nada é 1. É isso que está escrito aqui. Se eu quiser somar 1 e 2, eu teria 1 aqui, 2 aqui, por exemplo. E posso ter quantos eu quiser, né? Isso aqui significa que é obrigatório pelo menos um parâmetro. Dentro da função, a gente utiliza operador de referência. E aí nós temos dois tipos, né? Os dois pontos e o ponto e vírgula. E eles servem para coisas diferentes. Dois pontos. Operador de intervalo sem exceção. Quando você for ler ele na sintaxe, na fórmula ou na função, lê como você substitui os dois pontos pela palavra até. A gente vai ver isso. E o ponto e vírgula é o operador de intervalo intercalado. Então, quando você for ler ele na sintaxe, você substitui pela palavra e. Então, aqui, como por exemplo, voltando lá para o nosso, que era E4 mais E5 mais E6 até E12, que era uma fórmula gigante, a gente reduz para a função que é essa aqui. E igual a soma de E4, como é dois pontos, eu troco na leitura por até, então é soma de E4 até E12. Dois pontos é um intervalo sem exceção. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que tudo que está entre E4 e E12 você usa na conta. Então, significa E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 e E12, sem pular nenhum. Se eu tivesse um ponto e vírgula, por exemplo, eu teria E4, ponto e vírgula, E5, ponto e vírgula, E6, por exemplo. Eu quero, não, E4, ponto e vírgula, E7, ponto e vírgula, E9. Então, eu quero dizer que eu quero somar somente, como é ponto e vírgula, E4, E7, E9. Então, eu pegaria aqui, no caso, só o valor o que eu gastei com arroz, com açúcar e com leite, nesse exemplo. Então, é por isso que a gente troca o E, o dois pontos, por até e o ponto e vírgula por E. É o que eu quero representar. Se eu quero tudo, eu uso só os dois pontos. Se eu quero ficar cortando o intervalo, eu uso ponto e vírgula. E eu posso fazer uma combinação entre eles, é claro. Então, eu posso, por exemplo, aqui falar que eu quero tudo do E4 até o E12, e vamos supor que eu tivesse aqui um valor diferente, então eu teria aqui depois um ponto e vírgula, o que está no D1, por exemplo, supondo que eu tinha alguma coisa aqui. Então, eu posso fazer essas combinações. A gente tem um comando no Excel que chama autossoma. Aqui está a localização dele, né? Página inicial, grupo edição. Ele faz essa autossoma pra gente sozinho. Então, vamos supor que eu venho aqui na célula E13. Eu não quero escrever a fórmula, não quero escrever a função, eu quero fazer algo muito mais rápido. Então, eu venho com a célula, seleciono a célula aqui e aperto esse botão aqui, ó, autossoma. E aí, ele vai fazer para mim a soma de tudo que está ali em cima. Então, é outra opção. Se a gente quiser usar porcentagem, no Excel a gente pode escrever porcentagem de diferentes formas.
Aqui é um pouco diferente da nossa parte de programação, em que a porcentagem eu não podia usar 10% e fazer, eu quero aumentar 10% do valor que eu tenho. Eu tinha que converter essa porcentagem em número real. Eu não podia fazer, tipo, 100 vezes 10%. Ele não reconhecia isso. Eu tinha que eu converter em 0,1 ou 10 dividido por 100. No Excel, não. No Excel, ele pode ser escrito como, no caso aqui, um 10%, por exemplo. Ele pode ser escrito como 10%, pode ser escrito como 0,1 ou pode ser escrito como 10 sobre 100. Tanto faz. De toda forma, ele reconhece. Então, se eu quiser fazer uma conta aqui de tipo 10% de 100, eu posso fazer, que é igual, porque é uma fórmula, 100 vezes 10%, eu vou saber o quanto que é o 10%, 10% de 100, ou eu posso fazer 100 vezes 0,1 ou 100 vezes 10 dividido por 100. Essas três formas aqui são permitidas no Excel, o que não era permitido a gente fazer em Python anteriormente na disciplina. Então, se eu quiser, por exemplo, tirar 5% de um número, a gente descobre o percentual e diminui do valor total. Então, quero reduzir, por exemplo, alguma coisa em 5%. Eu tenho o valor total aqui, então, igual, né, a fórmula, o valor total, que vai estar vai ser o endereço de alguma célula. E aí, se eu quero reduzir 5%, eu faço isso menos o valor total vezes 5%. Isso é uma opção, né? Eu poderia estar fazendo o valor total vezes 0,95, já indicaria uma redução de 5%, né? Mas aqui é simplesmente para mostrar que eu posso multiplicar alguma coisa seguida pelo símbolo de porcentagem. Bom, então aqui a gente viu uma ideia de como são as fórmulas, como que eu posso usar, e uma parte geral de onde estão localizadas cada coisa no Excel. Agora a gente vai entrar aqui numa parte mais de formatação da tabela. Então, desde o início do que eu falei, de onde que a gente muda a fonte, o que eu posso fazer na minha planilha. Tanto para simplesmente mudar por mudar, ou para melhorar até a nossa visualização e representação dos dados. Então aqui a gente tem alguns exemplos para formatar. Então aqui a gente tem a caixinha com o tipo da fonte. Então aqui vocês escolhem se vocês quiserem, calibre, Arial, Times e por aí vai. O tamanho da fonte. Esse painel aqui, ele é igual ao do Word, na verdade, né? Então, são as mesmas funcionalidades. Se você quiser diminuir o tamanho da fonte, você pode vir, né, e escolher aqui, ou você pode apertar aqui também que ele vai aumentando. Então, esse aumenta e esse diminui. É só uma outra forma de fazer o que esse aqui já faz. Aqui a gente tem a cor da fonte, então é a cor que o texto está escrito, não a cor da célula. Então, seu texto vai estar escrito dessa cor, e aí o fundo da sua célula é isso aqui. Então, esse aqui é a cor do preenchimento da célula. Então, você pode preencher a célula como nisso aqui, né? Por exemplo, de amarelo, e o texto que vai estar escrito nela é de vermelho, por exemplo. Aqui a gente tem o tipo de borda, então se eu quero todas as bordas da célula, se eu quero só de cima, só de baixo, só direita, esquerda, quero dupla, quero o jeito que vocês quiserem, é definido por aqui. E aqui são as formatações que você aplica a fonte, né? Então, negrito, itálico e sublinhado. O que pode mudar, talvez se estiver numa versão em inglês, o N pode estar B de bold, mas o resto é a mesma coisa. E o S, às vezes ele é encontrado como U de underline. Aqui estão algumas opções, somente as que vocês precisam mais rápido às vezes. Mas tem outras opções, você pode encontrar de outra forma, clicando aqui, tem um xizinho aqui, a imagem está um pouquinho ruim. Mas tem um xizinho, você clica aqui, né, o painel de fonte, e ele te abre mais opções. Esse aqui é o grupo fonte, que está escrito aqui. Aqui a gente tem um grupo alinhamento. A célula, a gente tem alinhamento do texto dentro da célula em relação à altura, então o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical. Se a gente olhar aqui, essas primeiras opções, elas estão relacionadas ao alinhamento vertical.
Então, aqui eu vou alinhar meu texto em cima, mas em cima da célula. Aqui o texto no meio da célula vertical. E aqui o alinhamento embaixo da célula, de formato vertical. Se eu quiser agora alinhar na horizontal, é alinhar da esquerda, centralizado ou à direita. Aqui a gente tem a orientação para a gente definir qual que é o ângulo, né, diagonal ou uma orientação vertical. Então, se por exemplo você está escrevendo se você precisa escrever algo que seja na vertical, você não vai escrever e ficar dando enter e espaço até acabar o tamanho da célula para você poder escrever embaixo. Você escreve normal na horizontal e aí você vem e clica aqui. E aí ele vai transformar na vertical bonitinho pra gente. E aí vai ficar o texto escrito assim, né? Então, façam isso aqui, que ele já faz corretamente. Não precisa ficar dando espaço ou enter. Aqui a gente tem a quebra de texto automática, né? Pra quando passar o tamanho, quando o texto passa do tamanho que você definiu para a célula, ele quebra e vai para a linha de baixo, para ficar uma boa visualização. Aqui a gente pode aumentar ou diminuir recuo, que é a distância entre a margem, a distância da margem entre a borda e o texto da célula. Então, dá para mudar isso também. Então, aqui aumenta o recuo, aqui diminui. A gente tem a opção de mesclar e centralizar, que é o que está aqui, né? Ó, mesclar e centralizar, e o quebrar texto automaticamente. O quebrar texto automaticamente, como eu falei, a gente pode permitir o alinhamento da coluna e manter toda a informação de uma célula visível. Então, suponha que você tem uma coluna que não cabe todo aquele texto que você quer pôr, ou você arrasta o tamanho aqui, né, por exemplo, para lá para caber tudo, ou você fica sem ver tudo que está escrito. Se você quiser ver tudo, sem ter que arrastar o tamanho, ficar com um monitor de 70 polegadas, você usa quebra de texto automático. E aí, ele quebra aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma célula desse tamanho aqui, eu queria escrever Microsoft Excel, mas chegou em um momento que o tamanho do meu texto não cabia mais visivelmente na minha célula. Então, eu apertei quebrar texto automaticamente, e aí ele colocou assim para mim na linha de baixo. Eu não precisei eu dar enter ou fazer algo do tipo. E mesclar célula eu utilizo para juntar duas ou mais células em apenas uma. Então, por exemplo, eu tinha aqui Excel em uma célula, na do lado eu não tinha nada, eu quero juntar essas duas e fazer uma célula só. Então, eu seleciono essas duas, aperto mesclar, e aí ele vai transformar nisso aqui. Então, é bastante interessante e a gente usa mais isso quando a gente quer criar algum rótulo, então, algum título, algo do tipo que precise abordar os dois aqui, por exemplo. Aqui a gente tem alguns recursos também, né, de formatação à tabela relacionada a isso do tamanho que a gente está vendo. A gente pode ajustar o tamanho da coluna ou linha, e isso pode ser feito de forma muito fácil, né? Então, tem duas opções. Uma é que você seleciona a coluna, a coluna quando o cursor do mouse estiver com formato de seta, que é esse aqui, ó, ele aparece essa setinha aqui que está na imagem. E aí é só clicar nele e ele ajusta para você o tamanho certinho, na altura, né? Ou se você quiser também arrastar, por exemplo, o tamanho e na horizontal, você pode usar essa opção aqui, que basicamente é colocar o cursor aqui, o que seria no meio, que seria o que eu estou colocando no meu, coloca aqui, ele vai transformar para essa seta aqui, e aí você segura e arrasta para a esquerda para diminuir o tamanho, ou para a direita para aumentar o tamanho. E se você quiser que ele faça o tamanho automático de acordo com o texto que está lá, é só você dar 2 cliques e ele ajusta para o tamanho do conteúdo que já está dentro da célula daquela coluna, né, no caso. Tudo que vale para coluna também vale para linha, tá? Então, se você quiser diminuir o tamanho da linha, é a mesma coisa, só que vai e faz isso no campo de linha. E o que é válido para um, sempre é válido para o outro. Uma outra forma de você conseguir mudar o tamanho é clicar com o botão direito do mouse na linha ou na coluna, e aí você pode escolher qual que é o tamanho que você quer. Para quando que eu uso isso? Vai clicar com o botão direito, né? Aí vem aqui a largura da coluna, no caso eu selecionei uma coluna, e aí seta aqui o tamanho que você quer. Quando eu uso isso?
quando o valor que eu quero é muito preciso e eu não estou conseguindo, por exemplo, fazer na mão. Às vezes a gente quer, que nem aqui, um exemplo muito preciso, 8,43. É muito difícil você chegar nesse valor arrastando o mouse na mão, tem que ter um controle, uma precisão muito alta. Então, o que a gente faz é ir direto aqui, que é muito mais rápido do que eu tentar ficar fazendo na mão. E o resultado é bem preciso. E pode ser feita a mesma coisa com a linha. Para inserir borda, a gente seleciona o espaço de valores que eu quero. Então, se eu quiser colocar borda só em uma célula, eu seleciono só ela. Se eu quiser uma tabela toda, né, ou várias células, eu seleciono tudo que eu quero. Venho no botãozinho aqui, que eu já mostrei que é o de bordas, e aqui eu tenho todas as opções. Então, ó, inferior, superior, sem borda, todas as bordas, externas, superior espessa, dupla, e por aí vai. Então, aqui tem todas as opções. Ainda em formatação de tabela, a gente tem um grupo que ele chama Grupo Estilo. Ele está na guia Página Inicial. E é possível com ele realizar tá escrito errado, formatações de preenchimento, cor de fonte e borda com alguns estilos pré-definidos. Então, por exemplo, às vezes você quer algo que já tem pronto e você não se importa, por exemplo, de usar esse tom de vermelho. Ele tá ok para você. Então, você não precisa você ficar fazendo isso, sendo que já tem pronto. Então, você pode usar esse mesmo. Ou, eu tô meio sem ideia, eu quero fazer alguma coisa, por exemplo, num tom meio degradê, eu não sei como que eu faço isso, eu não tô conseguindo escolher. Você pode usar um que já tá pronto também, você pode criar o seu próprio, então depende do seu uso. Esse aqui ele é bom para quando você quer algum exemplo, né, de algum estilo que seja interessante. E é bom porque você já consegue, às vezes esse basta, e aí você precisa de uma coisa rápida, às vezes não muito detalhada, então esse aqui tá ok, a gente pode usar ele. Ou às vezes você quer ter uma ideia, então, e aí dá pra dar uma pesquisada bem interessante. E o bom é que a gente já, olhando aqui, já consegue ter uma ideia de como a nossa tabela ficaria no resultado final. Então, isso é bastante interessante, principalmente quando envolve apresentação, ou vocês precisam mostrar isso em algum lugar, alguma empresa, uma apresentação de trabalho, talvez, é interessante. Como eu comentei com vocês, o Excel e todas as ferramentas do Office, na verdade, né, todas essas planilhas, esses documentos, eles têm diferentes modos de exibição. Aqui não é diferente, então você pode alterar sempre que é necessário. E eles já mostrei onde eles ficam, mas é no canto inferior direito, próximo à barra de zoom da planilha. Esses são os modos que nós temos no Excel: o modo normal, o layout de páginas e o quebra de páginas. O modo normal é a exibição padrão do Excel, muito provavelmente o de vocês já vem com essa opção selecionada. O modo layout de página é o modo de exibição como as páginas serão impressas. Então, não é porque você está vendo no seu Excel o que aparentemente para você é uma página, para o Excel pode ser 2, 3, 10, e como aquilo seria impresso. Então, se você precisa imprimir a sua planilha ou exportar ela como um PDF que vai sair no tamanho de um A4, por exemplo, que é uma folha sulfite, então é interessante você dar uma olhada no seu layout de página, para ver se as suas colunas às vezes não estão pegando o que seria a quantidade de colunas, às vezes ultrapassa o tamanho da página. Então você teria, vamos supor que você colocou no modelo, quer imprimir no modelo paisagem. Vai estourar o tamanho, entendeu? A largura da coluna estoura a página, no fim você não está conseguindo ter uma boa visualização, talvez seja melhor diminuir. Uma coisa que se você estiver usando o modo normal, não é tão simples de ver. Então, o layout de página, ele é muito importante. E nesse modo de visualização, é o que a gente usa para adicionar cabeçalho e rodapé. Então, a gente só consegue adicionar o layout de páginas utilizando esse modo de visualização. E a gente tem o modo quebra de páginas, que é o modo de exibição que mostra a quantidade de informações em uma página. Então, como eu falei, se você quer saber também se você está estourando, quantas páginas estão aparecendo, eu tenho uma linha ou eu tenho 40 linhas aparecendo na página. O modo quebra de páginas aqui, ele vai mostrar isso para vocês terem uma ideia
de quanto da sua planilha, dos seus dados estão em cada página. Então aqui a gente tem os modos, né? Eles estão localizados lá embaixo ou aqui em cima. E a gente também tem o nome modos de exibição de pasta de trabalho, né? Esse é o nome do grupo, né? Modo de exibição de pasta de trabalho. E aí a gente tem o modo tela inteira, que a exibição do Excel aparece apenas colunas e linhas. Então, por exemplo, se você está apresentando um trabalho que você precisa apresentar o Excel, não é interessante e a pessoa que está avaliando ou está vendo a apresentação, ela não quer saber de quais são as opções que tem de formatação. Ela não quer ver a barra de... Ela não quer ver isso aqui lá em cima, ela não quer ver fonte, não quer ver se está em negrito, se não está. A barra de ferramentas em cima para ela, aqui para ela formatar a planilha, não faz diferença, porque ela não vai fazer isso. Então, qual que é o interessante? Que você coloque o modo tela inteira, que aí ele vai pegar somente a parte que importa, que é o que você quer apresentar de fato no seu trabalho, que é somente as linhas e as colunas. E com isso também, né, vai aparecer em tela inteira, você vai tirar o espaço da parte de ferramentas, você consegue exibir mais dados. Então é muito interessante e muito útil. Então, e aí depois que você entrou, né, para sair, basta apertar ESC que você volta para a visualização do Excel normal. Formatação de planilha. Eu vou fazer essa parte, eu acho que foi bastante informação, vou fazer num segundo vídeo, para não ficar muito tempo e para vocês também poderem testar todas essas coisas, todas essas funcionalidades, conhecer melhor o Excel, até aqui da parte que vocês já têm para essa aula. E aí no próximo vídeo eu termino a parte introdutória, né, de Excel, mostrando mais um pouco das funções, fórmulas, e aí a gente depois dá início à parte intermediária.